Isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos ao Profissões. Eu sou Paulo Ricardo. Espero que vocês estejam bem, porque nós aqui estamos muito bem, como eu sempre digo. E hoje eu estou aqui com Elisandro Bueno, o cara que é empresário, desenvolvedor. Ele vai contar tudo para nós aqui direitinho. E ele já deixou uma deixa. Deixou uma deixa legal, né? Redundância é muito grave essa. Lá no Pode Chegar, tá? Assista o Pode Chegar, que vale muito a pena. A história do Elisandro falando sobre a música, que Elisandro, além de empresário, como eu falei, e também o cara do desenvolvimento, o cara da TI, Elisandro sempre foi músico a vida toda. Então, curtam lá, assistam, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, não deixe de nos seguir por onde a gente for. Prazer, cara, te receber aí no Profissões. O prazer é meu, valeu pelo convite. Valeu, Elisandro. Cara, eu quero saber agora, já que tu contou tudo no Pode Chegar sobre música, tu já deu lá uma deixa de como que tu começou, né? Tu fez faculdade de Ciência da Computação, né? E daí tu foi trabalhar no UPF. Isso, fui fazer estágio na UPF, né? Eu comecei a faculdade em 99, né? De Ciência da Computação. Era um ano que o computador ainda não estava disseminado em todas as casas, né? Poucas pessoas tinham computador em casa. Acessibilidade de preço, né? E eu gostava de jogar videogame e achei que ciência da computação era algo que poderia me aproximar disso e não tem nada a ver, né? Na verdade, até tem a ver, né? Tem um certo desafio, né? Quando você está desenvolvendo alguma coisa, é como se você virasse fases de um jogo, né? E essa é a proximidade que tem com os jogos. Claro que tu pode virar um desenvolvedor de jogos. Eu ia dizer, né? tem uma... Pode virar um desenvolvedor de tem jogos. Tem um nicho aí, né? Isso. Mas a parte teórica, né, ela é muito mais complexa do que o jogo de videogame e muito mais maçante do que o contato com o computador. É possível, né? Hoje a tecnologia ela propicia que você desenvolva jogos, né, com pouco investimento. Tendo o conhecimento e o estudo das ferramentas necessárias, você consegue desenvolver jogos tranquilamente. Eu tenho ex-colegas que abriram empresa de jogos, de desenvolvimento de jogos. Então, eles fazem jogos corporativos, por exemplo. Ah, perfeito. Tipo, grandes empresas gostam de montar jogos corporativos para melhorar o desempenho ou para treinar os seus colaboradores, né? Eles montam jogos, criam jogos em 3D, jogos em 2D, para fazer treinamento de funcionários, por exemplo. Então, é uma área bem promissora, inclusive, e é difícil, né, de fazer coisas que vão dar aquele pulo, né, do gato, mas existem trabalhos. Tem campo para isso. Tem campo para isso. Então, é possível, sim, desenvolver jogos, mas a base da ciência da computação ela é baseada em teoria. Tá. Primeiro e segundo semestre você tinha muito pouco contato com computadores. Na época que eu entrei, hoje provavelmente tem muito mais contato porque você já faz quase tudo no computador, né? Tá. Na época era uma certa exigência de que se não usasse computador, porque precisava de teoria, você precisava aprender a teoria da computação, né? Entendi. De uma forma mais massiva, né? A lógica. Mas é chato também. É chato porque é matemática pura, né? É matemática pura sem números. Sem números? É, matemática basicamente sem números, né? Você aprende lógica, aprende algoritmos. Tá. Esses são os primeiros semestres. Então, é matemática pura sem... usar matemática quase que sem números, tá? Sem números é um exagero, mas enfim. Mas a matemática que tu fala, desculpe a minha ignorância, né? Eu sempre vejo a galera falando, até inclusive meus filhos, é muita matemática, não sei o que tal, nessa área. Mas é aquela matemática que a gente estudava lá no fundamental, no segundo grau? De certa forma, sim. É? De certa Expressões, forma, sim. essas coisas assim, não? De certa forma, sim. Muitas vezes a gente pensa assim, tá, mas eu nunca vou usar isso, né? A gente, na faculdade, a gente fazia alguns trabalhos, algumas partes que a gente dizia, não, mas eu nunca vou usar isso.
no fim das contas, em algum momento tu percebe que tu precisa daquilo. Trigonometria, quando tu vai fazer um software que envolve um cálculo, que nem a área que eu trabalho, envolve um cálculo de posicionamento, né? Eu preciso calcular uma área, eu preciso saber Isso. Estudar, saber a área. álgebra, eu preciso saber matemática, eu preciso saber lógica, porque eu quero fazer uma comparação, né? Então, é isso que se estuda nos primeiros semestres. E isso assusta muita gente, muita gente debanda. Eu sei disso. Então, os primeiros semestres são bem intensos, assim, né? Tá. A ciência da computação, o intuito, ela te forma... Bacharelado. Bacharelado. Tá. Então... Mas tu sai lá, bacharelado, claro. Essa é uma qualidade e um defeito da ciência da computação. Como ela te forma bacharelado, ela te dá uma visão de tudo. Ampla. Muito ampla. Então, ela não te aprofunda em nada. Tu não sai um técnico em TI, por exemplo? Não. Você vai ter redes, você vai ter desenvolvimento de software, vai ter desenvolvimento em web, você vai ter desenvolvimento em várias linguagens diferentes, você vai ter lá gestão de TI, vai ter de tudo. Entendi. Mas não aprofunda em nada. Então, ela te dá uma visão para você ser um gestor de tecnologia ou para você ser um professor da área de computação, né? Tanto que ela é um bacharelado. E aí, depois de um tempo, na época que eu entrei nesse bacharelado, não existiam, mas ali, 2, 3 anos para frente, apareceram os cursos mais técnicos, que é desenvolvimento de sistema, análise de sistemas, e aí sim é em desenvolvimento e em análise, né? Tá. Qual é a tua profissão? Hoje eu sou diretor de tecnologia. Tá. Diretor de tecnologia. E empresário, né? Sim. Diretor de tecnologia e empresário. Essa é a minha profissão de hoje, né? Tá, claro. Então é aquilo lá, como tu disse. A faculdade, ela te dá uma visão ampla, né? Aí dentro desse leque, tu vai te direcionar uma profissão. Aí tu pode ser um gestor, pode ser um desenvolvedor de software, e aí tem várias linguagens de desenvolvimento, né? Não é uma linguagem só. Tu pode ser um arquiteto de software, tu pode ser um analista de sistemas, tu pode ser um gerente de redes, né? De infraestrutura, de computadores, né? Eu, por exemplo, só para dar um norte, se você me disser assim, eu quero que tu monte uma estrutura de computadores aqui para mim, eu vou contratar uma empresa para fazer isso. Eu não sei. Entendi. Montar uma estrutura de redes de computadores, fazer todos os hubs e não sei o que lá, e firewall e parará. Tu teve uma base disso. Eu tive uma base. Claro. Eu estudei para passar na prova. Isso. Mas eu não sei fazer. Entendi. Né? Existem profissionais para isso. Né? Que os caras daí foram fazer. Exatamente. Se especializaram Eu conheço tudo. Aham. Eu conheço tudo que precisa ser feito. Eu sei exatamente o que é necessário para fazer, mas eu não sou especialista em redes. Perfeito. Né? Tem gente que é especialista em redes. Aham. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de serviço. Né? Aham. Então, são nichos dentro da mesma área. Né? Desenvolvimento, análise, arquiteto, QA, que a gente chama QA, né? Que é o Quality Assurance, que é o tester, né? É o cara que faz a qualidade do software depois que está pronto. Também é da mesma área. Né? Redes, segurança, que é uma outra área. Segurança da informação, que é uma outra área. Tudo dentro da mesma área. Tu tem tudo isso aqui dentro da Faculdade de Ciência e Computação. Nas outras faculdades de sistemas de informação, tu já não tem tudo isso. Tu tem um tópicozinho um pouco menor desses pontos todos, para não deixar vazio, mas um aprofundamento em desenvolvimento. Na área de análise, a mesma coisa. Tu tem um tópicozinho um pouco menor e um aprofundamento em análise de sistemas. Mas tu sabendo hoje de toda essa... Tu tem total noção da tua área, né? Já que tu fez ciência de computação. Mas, pro cara que está querendo entrar hoje no mercado, daqui um pouco não seria mais interessante ele fazer o técnico de uma área específica? Vai lá e... Eu acho que sim. Eu acho que sim, tanto que a ciência da computação ela meio que até diminuiu um pouquinho a carga horária, deve ser menos anos agora, não sei, não tenho acompanhado. Mas para quem quer entrar no mercado de trabalho, um técnico em sistemas de informação, em análise de sistemas, porque inclusive é uma área que ela não é reservada. Não necessariamente tu precisa ter uma faculdade para trabalhar nessa área, né? Tu pode trabalhar nessa área se você souber
desenvolver. Se você é um autodidata e aprendeu a desenvolver um software, vai trabalhar. Se você tiver experiência e comprovar essa experiência, uma empresa pode te contratar. Perfeito. Mas claro que as empresas se norteiam pelo diploma, é óbvio, né? Tipo, quando eu abro uma vaga para contratar alguém, eu abro uma vaga que tenha curso de sistemas de informação, análise de sistemas, ciência da computação ou afins, né? Até que tem algumas empresas que abrem esse leque e botam lá administração, botam não sei o que lá, né? Porque normalmente essas pessoas acabam fazendo uma especialização ou alguma coisa que seja mais voltada para essa área ou acabaram caindo nessa área de alguma forma. Sim. E que tenha experiência na área, né? Entendi. E é aí que a gente se baseia. Na verdade, ali é só um norte, né? A formação ela é só um norte, o que importa mesmo é a experiência. Daí a gente qualifica ali a experiência, né? Entre júnior, pleno e sênior. Né? Júnior é o cara que está começando, que ele tem ali, talvez não tenha nem trabalhado efetivamente, mas sabe desenvolver. Pois é, aí que tá. Como é que o cara vai ter experiência se ele não tiver oportunidade? Né? Ele pode ter trabalhado em casa, ter feito um sitezinho para ele, de brinquedo, um blog, montou, desenvolveu, sabe montar o computador, gosta de mexer, configura servidor, etc. Então ele tem uma certa... Porque hoje tem essa acessibilidade, né? Muita gente é autodidata. Adolescente faz isso, faz. Se envolve. E o pleno, que é normalmente quando tem entre 1 e 2 anos de experiência comprovada, né? Então já trabalhou em alguma empresa por 2 anos, já se encaixa no pleno. E o sênior, que é aquela pessoa que já trabalhou mais de 3 anos, mais de 4 anos, normalmente 5 anos, já tem 5 anos de experiência, já é sênior, né? E daí depois para cima, daí tu começa a galgar outros objetivos, né? Daí tu vai ser um supervisor de desenvolvimento, tu vai ser um gerente de desenvolvimento, vai ser um PO, que a gente chama, que é o Product Owner, que é o dono do produto, vai ser um Scrum Master, que é o cara que gerencia as tarefas da equipe, né? Tem algumas variações de posição, né? Que acabam dando certo volume e status para a pessoa em termos de posição dentro da empresa, né? E você começou desenvolvendo na Cielo, né? Isso, daí na verdade eu comecei desenvolvendo na UPF, né? Porque na UPF. Eu fui contratado como estagiário na UPF no final da minha faculdade ali, estava faltando 1 ano, eu entrei na UPF lá. Tá. Como estagiário, aprendi um pouco, daí apareceu uma oportunidade e acabei vindo para a Cielo ali, fiz uma entrevista e comecei a trabalhar. Entrevista no dia 1º de abril, foi inclusive o dia que eu comecei a trabalhar na Cielo. Fazer entrevista ali do último dia de março, ele disse, consegue começar amanhã? Consigo. E metemos bronca, daí comecei a trabalhar ali. E eu me formava nesse mesmo ano, né? Então, Quanto tempo foi de Cielo? De Cielo eu saí no ano passado, em novembro, né? Porque a história é longa lá, porque deu o quê? Deu 15 anos, eu acho. 2005, nós estávamos em 2020, 15 anos, né? Que loucura, cara. Em abril de 2020, fechou 15 anos. Infelizmente, não, é um processo, né? Isso. O tempo passou e a gente mudou, né? Eu comecei na Cielo lá em abril de 2005 e talvez um pouco da minha relação com a música tenha me dado algumas características um pouco diferente do pessoal que trabalhava nessa área, principalmente naquela época, né? Hoje talvez vai ser um pouco diferente, mas naquela época era um pessoal muito mais fechado da área de computação, de desenvolvimento de sistema, um pessoal que não gostava muito de pessoas, né? Gostava mais da máquina do que de pessoas, né? E eu era um pouco mais despachado, mais sociável, né? Então, eu entrei na empresa tinha 2, 3 desenvolvedores com boa experiência, né? E me encostei neles ali para aprender mais, né? Para entender a área, mas eu tinha um lado social que eu acabava socializando com a empresa e o pessoal gostou, percebeu assim que de certa forma mudou um pouco o clima da área de tecnologia da empresa. Pô, esse cara é diferente. E aí eu me encostei nos guri lá e eles eram bons assim, e eu comecei a levar aquela leveza um pouquinho de leveza. E comecei a escutar um pouco mais a empresa, né? Que eles não gostavam, eles não faziam tanto isso, né? Era um pouco mais fechado, era muito bom tecnicamente, mas um pouco mais fechados. E eu comecei a escutar um pouco mais a empresa. E aí eu fazia aquela absorção, né, do que a empresa desejava e do que era possível desenvolver, né?
Muitas vezes eu não tinha ali naquele momento a capacidade de fazer, mas tinha pessoas do meu lado que tinham a capacidade de fazer. E aí eu comecei a fazer aquele joguinho de cintura, né? Tipo, eu chegava no cara, não dá pra fazer tal coisa. Não, isso não dá pra fazer. E eu sabia que dava pra fazer, mas precisava de um certo investimento de tempo e o cara tinha capacidade, as pessoas tinham capacidade, então eu ia fazendo aquele joguinho de cintura. E não, mas se fizer isso aqui não dá pra fazer assim? Dá, né? Dá. Então vamos fazer. Então vamos fazer. Eu vou fazer, me explica como é que eu faço, né? Entendi. Tá, então faz assim, né? Não para de me incomodar, faz isso. Né? Então eu ia, de certa forma, fazendo o jogo de cintura e mexendo com o bril, até às vezes desafiando. Não, mas olha só, esse cara fez, eu ia lá pesquisava, esse cara fez, olha só, dá pra fazer. Daí tu mexia com o bril do cara, não, então eu vou fazer. Se o cara fez, eu faço. Né? Então eu ia mexendo com... Mas, tá, deixa eu só te perguntar, vamos pegar pegar um gancho nessa parada dos caras ser fechado. Isso é uma característica da maioria, né? Dos caras serem assim, antissocial, né? Isso tu acha que é... Porque os caras não aprendem a ser assim, né? Ou acabam sendo assim naturalmente? Eu acho que acabam sendo assim naturalmente e até de certa forma, são filtrados, né, para essa área, porque principalmente hoje já vem daquele adolescente, né, que fica mais envolvido com o computador do que com pessoas, né? Então ele acaba envolvido mais com o computador, acaba conversando com pessoas através do computador, acaba sendo mais fechado. Daí quando cai num ambiente corporativo, ele é um cara fechado. Isso. Não é um cara aberto. Ele é muito bom naquilo que ele faz, né? Em termos de desenvolvimento, em termos de conhecimento. Mas não me peço pra falar com ninguém. Mas não me peço pra falar com ninguém, é mais ou menos isso. Isso aí. Eu tinha um colega que ele dizia assim, os usuários são tudo foca, eles trabalham assim, né? Aí eu dizia assim, tá, beleza. Mas talvez se a gente melhorar o teclado deles, talvez eles consigam trabalhar com os dedos, né? Então, será que não é nós que temos que facilitar a vida dos usuários, né? Então, era sempre nessa linha que eu tentava levar a minha conversa com a área de desenvolvimento. Eu não era nem gerente deles, eu era um desenvolvedor, aprendendo ou tentando aprender, tentando facilitar a vida dos dois lados, né? Com isso, na Cielo, na época, eu entrei em abril, né? Metade do ano, praticamente, em dezembro eu me formava, né? Entrei como desenvolvedor em abril. Em dezembro, quando eu me formei, eu ganhei do diretor da empresa, na minha formatura, eu ganhei um cheque. E no cheque disse assim, você recebeu uma promoção, passe no RH. Né? Então, em 5, 6 meses de empresa, eu fui promovido. Que legal. Né? Fui promovido em 5, 6 meses de empresa. E aí, no ano seguinte, em 2006, eu passei o ano inteiro na empresa, ali normal, trabalhando do meu jeito, e daí começaram a me levar para fora. Disseram, não, tu tem que ir junto no cliente, porque tu entende o cliente, tu tem que ir junto lá, porque tu consegue entender e transformar isso em talvez uma solução. E eu comecei. Então, passou um ano, eu estava me transformando em gerente de negócios. Eu era o cara que fazia o intercâmbio, né, a ponte entre a área de tecnologia e o comercial. Né? Já nem desenvolvia mais? Desenvolvia. Também. Mas, eventualmente, eu estava na estrada, estava no avião, estava indo para São Paulo, estava indo para o Rio, estava indo para tudo que é lugar, para visitar esse cliente junto com a área comercial, junto com os diretores, para absorver a demanda ou para dizer para o cliente, não, isso que tu quer não dá para fazer, ou se dá para fazer, como dá para fazer. Né? Então, tentar fazer esse meio de campo e ajudar a área comercial. Daí eu voltava para casa, sentava na mesa de desenvolvimento, vestia a capinha de desenvolvedor e ajudava a desenvolver, né? Ia desenvolvendo. Então, esse era o trabalho que eu comecei a fazer. Aí, chegou um momento que a empresa meio que dividiu algumas tarefas ali. A empresa cresceu, né? Cresceu rapidamente ali, depois que eu entrei. Não por minha causa, por causa da forma como ela foi administrada, óbvio. Claro, a gente contribuiu, a área de tecnologia contribuiu, né? Perfeito, não dá para tirar os méritos. E aí a empresa cresceu, a gente acabou criando um núcleo de inovação, né? Porque a gente precisava buscar recurso governamental para desenvolver alguns projetos de forma mais rápida porque quando tu desenvolve um projeto, você investe o dinheiro no projeto, né? Então, o recurso governamental te ajudava a investir o dinheiro sem precisar tirar do bolso, né? Sem precisar sangrar a empresa, para transformar isso num produto ali na frente e devolver o dinheiro depois, né?
Então tem FINEP, tem BNDES, tem algumas coisas assim que propiciam fazer alguns projetos. Então a gente criou uma área de inovação, eu fui ser gerente de inovação e comecei a criar produtos diferentes assim para botar no hall da empresa ali. Né? Passou ano e em 2015, eu acho que foi, 2014 por ali, os proprietários perceberam que a empresa cresceu muito. E eles já não tinham fôlego, né? Porque uma empresa, quando ela fica muito grande, ela precisa dar um boom. Ela precisa mudar o contagiro. E para mudar o contagiro, precisa de muito investimento. E aí chegou nesse patamar, a empresa não dava aquele giro mais, ela precisava dar aquele pulo do gato, né? E daí o negócio era incorporar, vender, né? Vender para outra empresa, vender para uma maior. E aí você começou a estudar mercado, avaliar, a empresa estava toda organizada, né? Em termos de ISO 9001, tinha todos os processos, tudo certinho, uma empresa grande, 100 funcionários, 120 funcionários. E aí vai para o mercado, vem aqui, apareceu uma empresa que queria comprar. E aí em 2015 eu virei gerente de TI. Eu estava comandando a área de tecnologia porque a empresa estava se preparando para vender e o gerente de TI não queria a venda, queria ser mais autônomo e ele acabou montando outra empresa. E saiu, daí o dono chegou e disse, eu quero que tu vire gerente de TI agora porque tu conhece tudo, os processos, todos os softwares que nós temos, ajudou a desenvolver de alguma forma. Tá bom? Virei gerente de TI e fechou-se o negócio com uma empresa israelense, né? Tá. Isso foi em 2016. Fechou o negócio, assinou o contrato, a israelense assumiu. A israelense assume toda a carteira, assume todos os processos operacionais e financeiros da empresa e chega na hora de assumir a TI, né? E aí, vamos assumir a TI. Aí tem todo um software desenvolvido com todo o conhecimento aqui local e a empresa que comprou, ela é israelense, mas tinha uma sede em São Paulo, com 200 e poucos funcionários, uma área de tecnologia, então dobrou a área de tecnologia. O que vamos fazer? Num primeiro momento, eu acho que na cabeça deles lá, estou dizendo acho porque eu não sei, eles não me disseram isso. Sim. Era, vamos incorporar, vamos tentar minguar e depois a gente elimina, né? Porque é um custo dobrado, né? Só que chegou num ponto que eles perceberam que tinha muito negócio embaixo daquele software envolvido, com muito cliente conectado nele, que não tinha como desligar. E que a região de Passo Fundo era uma região de inovação, né? Que era uma região da área de tecnologia e que tinha mão de obra. E tinha uma pessoa, que era eu, no caso, que podia ser um esteio para eles aqui, podia manter uma equipe. Perfeito. Em 2016, mais ou menos, se tomou essa decisão, se manteve uma área de tecnologia aqui, eu fiquei como gerente da área de tecnologia, tinha um outro gerente lá em São Paulo, depois ele virou diretor, e a gente manteve essa estrutura. Então, mantinha aqui 6, 7 desenvolvedores, lá em São Paulo tinha 2, 3, a maior equipe estava aqui, e a gente ficou mais 4 anos, né, nesse processo aí. Daí eu fui para Israel, porque a gente tinha daí uma matriz, né, que era Israel, fui 2 vezes para Israel, daí eu comecei a fazer a integração dos softwares, né, tinha um software que é dessa empresa israelense e o software que era da Cielo. Comecei a fazer integração de software e tudo mais, trabalhar com o time internacional. Mas a linguagem era a mesma, não? Tipo assim... Linguagem de programação? Isso, de desenvolvimento? Não, eram de linguagens diferentes. E aí que tinha o desafio, né? Que era fazer a integração desses sistemas. Entendi. Mas era tranquilo, são sistemas de internet, então são linguagens diferentes, mas que a gente consegue aprender. Perfeito. Né? Mas para mim já não era mais aprender a linguagem. Para mim era gerenciar quem fazia isso, né? Então, eu muito pouco botava a mão efetivamente na massa, só em coisas mais principais, assim, claro, eu gosto de desenvolver. Então, sempre estava botando a mão em alguma coisinha ali, mas eu colocava naquilo que era mais estratégico, assim. Perfeito. E gerenciava ou contratava ou mudava o skill, né? Mudava a qualificação de quem eu achava que podia mudar, né? Então, gerenciava as pessoas dessa forma. E aí eu fiquei até 2020, né? No início de 2020, trocou o CEO do Brasil, dessa israelense, né? Quando trocou o CEO, eu estava me acertando muito bem com o outro CEO, né, que é o presidente do Brasil. O novo CEO, ele entrou com uma característica diferente e tudo mais. E eu, de início, assim, eu já percebi que não tinha me acertado. Mas aí eu tentei. Fiquei tentando por um ano tentando. Aí... Brasileiro ou não? Um brasileiro que morou em Israel. Ah, tá. Brasileiro, morou em Israel um tempo e voltou para o Brasil. Aí chegou em novembro, eu disse, não deu.
eu tô aqui há 15 anos e eu acho que meu tempo se esgotou. Já era. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comunicar à empresa que eu quero sair e vou anunciar para o mercado para ver o que acontece. Comuniquei a empresa, ó, tô saindo em 30 dias e não tem volta, é uma decisão. Uhum. Aí o pessoal de Israel, tudo veio conversar comigo, queria que eu ficasse e tudo mais. Mas era uma decisão que eu tinha tomado e achava que era o caminho certo. Uhum. E aí eu botei no LinkedIn, né? Usei a rede social, comunicando que eu estava me desligando da empresa e estava avaliando o mercado para saber o que eu ia fazer. Uhum. E aí vieram propostas, né? Porque imagina um cara que está 15 anos numa empresa, de uma determinada área, já tem relações com muitas pessoas dessa mesma área, né? Uhum. Acaba criando conexões com pessoas da mesma área, né? Com a experiência que tu tinha e tem. E aí, claro, começou a cair proposta de Curitiba, de Porto Alegre, de São Paulo, os caras me ligando. O cara veio de Curitiba para conversar comigo, não fazer entrevista. Ele veio para conversar comigo, para me convencer a ir trabalhar com ele. Né? Daí a gente conversou, veio o cara de Porto Alegre, me ligou, aí um cara de São Paulo me ligou também. Aí uns outros, aí por aí apareceu, uns headhunter também, que são os caça-talentos, né? Não, tem proposta. Tá, vai, analisa. E apareceu um conhecido já da época de Cielo, que lá atrás tinha sido parte da Cielo, que é o Alexandre Lima. Ele tem uma empresa, né, local a empresa, né, mas a empresa de forma nacional, né? Sim. Que era a Rassat, e ele disse, olha, eu tenho uma oportunidade e eu precisaria de alguém com a tua qualificação, né, para essa oportunidade. Eu estou fazendo uma fusão com outra empresa da mesma área, vai ficar uma empresa maior, e a gente precisa de alguém da área de tecnologia para comandar a área de tecnologia. Para isso, a gente faz uma oferta para ti, para você entrar no quadro societário da empresa. Daí eu fiz as análises, porque um dos pontos é, não precisa sair de Passo Fundo, né? Maravilha. Aí fiz as análises, balancei daqui e dali e aceitei a proposta deles e entrei na empresa. Com isso, eu ganhei um pouco mais de liberdade também, né? Porque lá era uma empresa multinacional, tinha um volume de trabalho um pouco diferente e um objetivo um pouco diferente e uma escala de chefes, né, diferente. E ali eu ia entrar já como diretor de tecnologia, né? E um objetivo um pouco mais focado, né? Um pouco mais focado na evolução da empresa. Até porque tu já está entrando de sócio, né? Então já é outro foco, né? Exatamente. E a gente quando trabalha, porque a gente sabe exatamente o que fazer. Isso aí. E a gente toma a decisão. Quando tem outras pessoas acima de você na escala, você não pode tomar decisão sozinho, né? Exatamente. E essa decisão fica demorada. Isso. E você perde o time muitas vezes, né? Perde o tempo da decisão e não consegue tomar a decisão sozinho, não consegue fazer a coisa acontecer. Você está vendo a coisa errada e não consegue corrigir. Porque perfeito. a decisão não é só tua. Perfeito. Já nessa escala, entrando como um diretor de tecnologia, eu tenho a facilidade de poder tomar as decisões, de ter as minhas alçadas, né? Então, é legal porque eu consegui fazer isso. E ao mesmo tempo daí apareceram outras oportunidades, né? Tipo, eu já estava em parceria com outra empresa de desenvolvimento de software, uma fábrica, é uma fábrica de software efetivamente. Então eu tenho uma parceria com esses guris lá. O nome da empresa é CodeScript, Start, na verdade, está mudando agora, migrando para CodeScript. E eles são uma fábrica de software. Tu quer fazer um software? Faz o teu escopo, desenha aí o teu escopo, eles discutem o escopo contigo e vai lá, eles fabricam e te entregam, como se fosse uma padaria. Que legal, cara. Claro, guardadas as proporções. Isso. Mas é isso aí. Discute o escopo, faz o orçamento, te dá o tempo, o custo, desenvolve e te entrega. Né? Basicamente é isso que a empresa faz. Daqui. Tá, incubado na UPF. Tá. Tem uma equipe lá, sensacional, e eu sou cliente deles. Eventualmente aparece alguma coisa aqui para mim e eu direciono para eles, né? Claro. Porque eu não desenvolvo software. Eu tenho uma empresa de telemetria veicular, né? Faço parte de uma empresa de telemetria veicular, não desenvolvo software. Eventualmente, se a gente tem demanda na nossa empresa que a gente não consegue dar conta, terceirizo. Perfeito. Né? Então, eu tenho uma empresa aqui para terceirizar. A gente às vezes procura São Paulo, outras empresas, até para comparar o preço, né? Porque
eu posso fazer parte ou ter parceria com eles, mas eu tenho que comparar preço para essa empresa aqui. Com certeza, né? Não, são coisas diferentes. E também apareceu uma outra oportunidade depois disso de abrir uma empresa importadora. Perfeito. Aí com outros colegas numa outra área completamente diferente, né? Que não tem nada a ver. Eles precisavam de alguém que tivesse um know-how com o mundo externo, digamos assim, com o exterior, né? E falasse inglês, que conhecesse pessoas. Eu disse, não, eu conheço pessoas, falo inglês, tenho os contatos, né? E aí eles queriam montar a empresa para importação de EPIs. Tá. E aí eu disse, não, beleza, eu faço parte com vocês. E essa parte da logística, eu posso fazer, né? Então, à noite eu entro em contato com o pessoal na China, Tailândia, Malásia, faço cotações e a gente está ainda estruturando a empresa. Tá. Mas Já estão importando? Não, ainda por causa da variação do dólar, né? Mas a gente já tem tudo meio pronto. Já tem os fornecedores, já tem todos os caminhos de homologações. Estamos experimentando o mercado local já com produto local, entendeu? Estamos comprando produtos já importados aqui no Brasil. Muito bem. Porque tem várias homologações que têm que ser feitas, é a área de saúde, né? Então Sim. são EPIs, então tem que homologar com vários órgãos. E isso é os guri que cuidam, né? Então eu cuido mais da parte de contato externo, né? Cotações, etc. E filtrar. E aí eles cuidam dessa parte operacional. Então, consegui abrir um pouquinho o leque, né? E ter várias possibilidades. E aí continuo hoje, eu dedico 90% do meu tempo, 95% do meu tempo à minha atividade principal, que é a empresa de tecnologia. De telemetria, né? Tá. E esse outro percentual eu acabo destinando a essas duas empresas, né, de alguma forma. Uma eu quase não me envolvo, né, que na empresa na fábrica de software eu sou muito mais um consultor para eles, eventualmente se tem alguma dúvida, do que fazer parte efetivamente, né? Perfeito. E a empresa de EPIs é um outro nicho completamente diferente, no qual eu também quase presto um suporte do que efetivamente estou. Tem uma galera mais focada ali. Ah, tá. Que legal, cara. É muito fascinante esse mundo. E qual é a dica que tu dá pra galera que quer começar? Quer começar, cara? Assim, na área de desenvolvimento de software, ela é muito ampla, né? Então, assim, quer começar desenvolvimento de software? Define o que você quer trabalhar, com o que você se relaciona mais. Eu até comentei que o software ele é como se fosse um game, né? Como se fosse um jogo. Você tem etapas e você vai vencendo as etapas, né? Mas isso é de forma mais bruta, né? Escrevendo o código efetivamente, né? Tá. Mas é fácil. É algo que, depois que você pega o meandro das coisas ali, como elas funcionam, de certa forma é fácil desenvolver, né? Software. Tem uma certa complexidade no início. Mas assim, cara, definir o que quer fazer. No momento que conhece, como tu disse, no momento que tu tem conhecimento da estrutura em si, aí se torna fácil. Aí se torna fácil. Tá. E aí tu tem N linguagens, o que hoje está na moda, né? O que eu indico assim de estudo. Eu quero desenvolver, quero aprender a desenvolver. Cara, você pode desenvolver Python, é uma linguagem legal, é uma linguagem que está na moda. Tem campo? Tem muito campo, porque a gente fala hoje muito em Big Data, né? Big Data é um excesso de dados, e esse excesso de dados a gente fala em inteligência artificial, né? E o Python é uma ferramenta de desenvolvimento, é uma linguagem de desenvolvimento que abrange essas áreas, né? De inteligência artificial e de Big Data, né? Consegue fazer a extração de vários dados, fazer o cruzamento de vários dados. Também indico BI, né? BI é Business Intelligence, que são dashboards, né? Extração de dados, né? Para transformar em informação. Porque o que acontece? De que adianta eu ter o histórico de compras, por exemplo, do Paulo Ricardo? O que adianta eu ter o histórico de compras? Se eu não souber trabalhar esse dado de histórico de compras e estruturar ele para te mostrar assim, você costuma comprar toda quarta-feira tomate. Entendi. Entendeu? Se eu não gerar do histórico de compras uma informação que seja relevante, não adianta nada histórico. Entendeu? Não adianta nada histórico, vira um monte de dado perdido. Então eu preciso transformar isso em informação relevante, né? Então, se eu transformar isso em uma informação relevante, eu posso, entre aspas, vender
a tua informação relevante. Toda quarta-feira tu compra tomate. Eu vou avisar o verdureiro que quando você chega, ele vai botar tomate na tua frente, entendeu? Então, estou fazendo uma brincadeira aqui com uma analogia, então. Algo bem simples e palpável, mas é nessa linha, transformar o dado em informação. Isso é BI, isso é Business Intelligence, isso é inteligência artificial. A inteligência artificial vai um pouquinho além, né? Não só fazer isso, mas ela começar a tomar decisões por você, né? A inteligência artificial ela vai dizer assim, não, mas por que tu compra tomate na quarta se tu só usa no sábado? Entendi. E tem uma galera estudando isso aí? Aqui? Muito. Tem bastante. Mas é uma área que está em expansão, demanda de qualificação, demanda de pessoas, não é difícil. Claro que no início tem aquele processo, aquela curvinha de aprendizado, mas não é difícil. Que todos vão ter que passar. Todos vão ter que passar. Mas é o futuro, né? O futuro é a informação, né? E tem uma galera mais de idade começando sempre é agorizada? Começando é difícil, tá? Começando é difícil. Sempre é agorizada que... Porque a curva de aprendizado ela fica mais lenta, né? Certo, né? Ela fica mais lenta. Então é mais prático ir para uma área que seja um pouco menos tecnológica, né? Mais prático ir para uma área que seja um pouco menos tecnológica ou digital, que seja mais analógica e prática, do que ir para uma área digital. Porque as nossas crianças hoje elas nascem com o computador, elas nascem com o tablet. Impressionante porque claro, é a convivência, mas você pega o meu filho vai fazer 2 anos, ele pega o celular e ele faz assim. Isso. Né? Então, perfeito. É algo que já vem ali no berço, já vem no DNA dessas crianças, né? Então, tu pega alguém que tem lá na faixa dos 40, 50 anos querendo iniciar esse processo, entendeu? Vai ter uma curva de aprendizado talvez um pouco mais lenta. Claro, existem exceções, né? Mas a curva de aprendizado vai ser mais lenta, a inserção vai ser mais lenta, a paciência de entender aquilo vai ser mais lenta, né? A percepção também vai ser um pouco diferente. Mas é um nicho muito, muito interessante, né, cara? Extremamente promissor. Promissor. Hoje, eu conheço aqui na cidade, no mínimo 5 vagas de emprego. Que pagam salários aí entre 4 a 5 mil e não tem pessoas. Falta... Desenvolvedores. Eu conheço de contatos assim meus que são próximos, que tem se tivesse mão de obra, estariam lá indicados, né? Hoje, para contratar mão de obra para essa área que seja experiente, você tira de outra empresa. A única forma de contratar. Hoje é tirando de outra empresa ou tu formando. E aí tu pega um júnior e aí tu tem uma curva de aprendizado do júnior, né? Sim. Mas hoje tu quer contratar alguém experiente, dificilmente vai estar no mercado. E com a remotabilidade, né, a pandemia até propiciou isso de uma forma... não é que propiciou, a pandemia acabou levando as pessoas, forçando as pessoas a fazer isso, que na maioria das empresas não se enquadrava esse tipo de trabalho remoto, né? Então as empresas não gostavam, querem bater ponto, né? Tem horário, quero ver você trabalhando, tem que entrar tal hora, sair tal hora, entrar tal hora, sair tal hora. Isso, de certa forma, esse paradigma foi um pouco quebrado com a pandemia, né? Com o trabalho remoto. Então, hoje, a área do desenvolvimento de sistemas, a área de desenvolvimento de software, ele quebrou esse paradigma completo. Hoje, tu contrata gente lá do Nordeste, contrata gente lá de São Paulo. Claro que aí tu vai brigar pelo preço, né? E aí tu tem que ter uma qualificação de gestão. Porque tu precisa saber se o cara vai te entregar ou não aquilo que tu está pedindo no tempo que ele está prometendo. E como tu não está vendo ele fazer, você precisa saber qual é o tempo que ele precisa, né? Para saber se aquilo que ele te disse realmente vai acontecer. Porque senão você fecha um contrato, contrata uma pessoa e aí você tem uma expectativa de uma semana tal atividade e você só vai ver no final da semana e chega lá no final da semana, não deu para fazer. Mas por que não deu para fazer? Você não sabe se a pessoa realmente trabalhou ou não trabalhou. Então, tem algumas questões que você precisa aprender a gerenciar. Perfeito. Senão, você vai ser refém do custo. Né? Mas daí tu sabe, tu deu aquela atividade pro cara, tu sabe que uma semana é tempo hábil para ele fazer aquilo. Exatamente. Se ele não te entregou, então quer dizer que ele não trabalhou.
ou ele tem que apresentar a justificativa. os motivos, a justificativa, eventualmente. E isso é algo que do software de certa forma, complexo de se gerenciar. Não dá para... O software, principalmente no desenvolvimento, ele não é 100% lógico, né? Ele tem um pouco de personalização, né? Enquanto você está desenvolvendo, você pode se deparar com um super problema e você não consegue resolver esse problema em 2, 3 dias. E isso quebra com o teu cronograma. Claro que se você está próximo do cronograma, você consegue ver e acompanhar e observar, né? E reenquadrar, principalmente os prazos, né? E é algo que tem que ser gerido sempre, né? E aí tem o time to market, né? Aquele negócio, o tempo do mercado. Muitas vezes eu quero fazer alguma coisa, mas essa coisa que eu quero fazer, se eu fosse fazer bem desenhadinho, como ensina lá na faculdade, com todos os passos do processo, eu perco o tempo do mercado. Entendi. Né? O meu concorrente, ele tá ali, tá batendo na mesma porta que eu bato. Tu vai ter que... Né? Então, muitas vezes, são alguns paradigmas que eu sempre gostei de quebrar. Primeiro é a questão do horário, né? E eu brigava muito na época da Cielo lá, porque a gente cobrava o RH cobrava o horário dos guris, né? Eu, no primeiro ano, eles me cortaram o cartão ponto, né? Porque eu trabalhava tanto, me envolvia tanto com a empresa, que eles disseram, não, tira o cartão ponto desse louco aí. Né? E que eu sempre fui assim, muito dedicado, tipo, não importa, não estou importando, quero saber o resultado disso, né? Então, isso que me levou muito para frente de forma muito rápida, né? Em termos profissionais. E eu sempre me dediquei muito e eu tentava fazer com que as equipes fizessem isso, mas como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai fazer com que os caras se dediquem se tu não está compensando financeiramente eles, né? E os caras se baseiam nisso. Ah, não, se eu não ganhar, eu não faço. Ah, não, e nunca estão pensando neles mesmos, né? Pá, isso não é só para a empresa, né? A empresa é agora, o resultado da empresa é agora, beleza? Mas a empresa não está me dando nada, tá? Cara, mas não é só para a empresa. Não é só para a empresa. Não é só para a empresa. Pensa no teu futuro. Isso. Pensa daqui para frente, ou lá na frente, né? Quando você sair dessa empresa, quando você quiser a sua empresa. Cara, se tu não pensar nisso agora, se tu não se envolver agora, se você não entendeu agora, lá na frente você vai continuar fazendo isso, batendo ponto. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Lá na frente você vai estar batendo ponto. Eu sempre pensei também, se o cara trabalhar como se ele fosse o dono da empresa... Porque ele está ajudando a empresa, mas automaticamente ele está crescendo junto. Tá crescendo, né? A empresa não reconhece, cara, não dá para reconhecer todo mundo ao mesmo tempo, né? A empresa, ela tem os compromissos dela e muitas vezes as empresas trabalham no limite financeiro, né? Não tem lucro efetivo. E os donos da empresa têm que ter lucro, senão para que eles têm uma empresa? Exatamente. Né? Vende a empresa e fica com o dinheiro da venda. Exatamente. Né? Então, cara, se pensar dessa forma, você acaba não pensando em você. Né? E não cresce. Não cresce. E aí você vai... Nada contra bater o ponto o resto da vida, mas vai chegar num ponto que você vai continuar estagnado. Batendo ponto. Né? E aí eu sempre bati nessa tecla e eu sempre brigava dentro da empresa que eu queria sempre dar alguma participação. Não, vamos dar uma participação, vamos dar um jeito de dar uma participação para tentar envolver as pessoas, né? Vamos fazer com que elas se envolvam. Valorizar, e a empresa nunca sempre dizia assim, não, mas legalmente a gente não pode. E não pode legalmente, né? Aí chegou um dia que eu disse assim, beleza, ó, eu tenho uma comissão que eu estava ganhando uma comissão. E aí essa comissão, eu disse assim, essa comissão eu vou dividir com a minha equipe. Eu vou trazer em dinheiro e vou dar na mão deles. Não tem nada a ver com a empresa. É meu presente. Tá bom? Eles não gostaram muito da ideia. Imagina. Né? Não gostaram da ideia, mas você tá... Se tu quer fazer, beleza, faz. E aí eu fazia isso todo final do mês, ó. O volume lá, X, deu tanto, tá aqui pra ti, tá aqui pra ti. E eu pegava o dinheiro e trazia na mão. Porque a empresa não tinha como comissionar aquela área, né? Não tinha uma política que pudesse comissionar aquela área. Então eu fazia na mão mesmo. E a galera trabalha com mais. E aí, tipo, eu bolei lá com a equipe assim, ó, o seguinte, ó, desse valor aqui eu vou tirar tanto por mês e vou botar num caixinha. Daí, como é que nós fizemos diferente. Esse valor aqui, a gente vai sortear entre nós aqui, cada um de nós vai pegar o valor cheio em um mês. Tá. Daí faz o que quer. Compra um computador. No outro mês não participa. No outro mês é do fulano. Cada um ficou num mês lá. A gente sorteou. E aí a gente pegou o bolado, porque era pouquinho, né? Era pouquinho. Pegou a bolada, dividimos, nós éramos 6, se não me engano.
Aí sorteamos lá, um ficou por último, né? E aí cada mês um pegava aquela bolada, comprava computador, todo mundo comprou computador, a maioria comprou computador ali. Comprava computador, era a forma de tentar fazer com que o pessoal se envolvesse mais e... Se doasse também. E valorizasse aquilo que estivesse fazendo, né? Isso. E eu sempre digo assim, ó, dizia principalmente, cara, eu não tenho como dizer que você trabalha mais de manhã ou trabalha mais de tarde. Você vai trabalhar mais quando você quiser. Mas, infelizmente, pelas regras da empresa, pelas leis, né? Não só as regras da empresa, pelas leis, a gente é obrigado a bater ponto nesse horário e nesse horário. Mas eu não tenho como obrigar o cara a sentar na frente do computador e produzir. Né? Ele vai produzir quando ele quiser. Isso. Né? Quando ele tiver a vontade para fazer isso. E ele pode ficar sentado à frente do computador o dia inteiro e não fazer nada e eu não ficar sabendo. Perfeito. Porque não tem como ficar olhando o que ele está fazendo. Isso. Então a gente tem que tentar envolver a pessoa para que ela se sinta num jogo, para que ela se sinta ganhando fases, para que ela se sinta envolvida pelo que está fazendo e que ela sinta a satisfação não só pelo salário. O salário é importante, sim, mas não só pelo salário. A satisfação de estar ela crescendo, né? Como pessoa, como profissional, né? E podendo ter um futuro, seja nessa ou noutra empresa ali na frente um pouco melhor. E daqui um pouco ter uma dedicação dos próprios colaboradores ali de querer aprender mais, né? De querer evoluir sempre, né? Eu quando terminei a faculdade, e eu fui promovido ali a analista na época e comecei uma pós-graduação. Eu terminei a faculdade, comecei a pós-graduação no mesmo ano ali. Aí comecei pós-graduação em gestão estratégica de TI. Eu fui para Florianópolis fazer essa pós. Então eu ia a cada 15 dias eu ia para Floripa fazer a pós no final de semana. Terminando 2 anos depois da pós, eu folguei ali um meio ano e comecei uma outra especialização daí aqui de gestão estratégica de negócios. Aí foi mais 2 anos. Aí terminou essa especialização, eu fui fazer um curso de especialização. Daí era um curso só de especialização, não era uma especialização. Né? Era só um curso de gerente de projetos. Então, até de 2005 a 2010, eu fui estudando todos os anos praticamente. Até 2010. Aí em 2010 eu parei. Mas tudo vai somando, né? Daí agora, ano retrasado, antes da pandemia, eu resolvi dizer, eu preciso arejar a cabeça um pouco. Eu vou fazer alguma coisa que possa me dar uma visão um pouco maior, mais ampla, né? Aí fui fazer gestão estratégica de marketing. Boa. E negócios. Daí na UPF. Aí fiz os 2 anos de marketing, de gestão estratégica de marketing, uma MBA, né? Para expandir um pouquinho os horizontes da cabeça e também ter contato com uma área um pouquinho diferente da minha, que o marketing é muito importante para tudo. Para tudo, né? Inclusive para a pessoa, né? Então, concluí agora, né? E foi bom. Maravilha. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, cara? A gente tem que pensar no seu eu e evoluir. Né? E a galera que está começando agora, por exemplo, o cara começou a estudar, terminou o ensino médio hoje, né? E ele escolhe fazer um curso técnico. O curso técnico hoje é que 2 anos? 3 anos em média, eu acho. 3 anos? 2 anos e meio ou 3. 3 anos, né? Então, quer dizer... Cara, se a pessoa for fazer um curso técnico hoje, no 2º semestre, se ela for boa, ela já está contratada. Já está contratada. Perfeito. 2º semestre está contratada e se ela quiser, quando se formar, ela já tá trabalhando como pleno, tranquilamente, com um bom salário. Então, inclusive, hoje, várias empresas de grande porte têm parceria já com as universidades, né? Para quando trazer as pessoas para dentro da universidade para estudar, já faz o contrato gancho ali, né? Já faz o gancho com a empresa, já sai trabalhando. Já fica, então, a deixa aí para você que, né, daqui um pouco está terminando o teu estudo aí, ensino médio, e tá meio que sem rumo. Cara, baita nicho, baita caminho, né? É uma área muito promissora, né? Demanda de muito profissional. Hoje mesmo, como eu falei, eu conheço no mínimo 5 vagas aqui na cidade. Né? Se for abrir o LinkedIn, você vai enlouquece com a quantidade de oportunidades que tem, né?
Hoje mesmo eu estava vendo uma oportunidade, só desculpa, no LinkedIn de uma empresa americana, procurando lá uma qualificação específica da área de desenvolvimento de software, oferecendo $640 mil por ano. São $350 por semana, se eu não me engano. Claro, tem uma qualificação específica lá que está sendo pedida, exigida nessa vaga, mas... Pô, peraí, né? E é para trabalhar remoto, aonde for. Nossa. É para ser, não precisa tu ir sabe, embora. Tu é sabedor que os meus 2 filhos fizeram a análise de sistemas. Um trabalha contigo. Isso. E o outro não gosta. Não gostou. Não gostou. Não se encaixou, né? Não se e achou. é de acontecer. Não se achou. Não se achou, Não se achou. É natural. Não gostar é uma área que exige uma certa é uma profissão que exige uma certa área do cérebro. Né? Isso. E de repente essa área do cérebro não é a que ele gosta de usar mais, ele gosta de usar outra área do cérebro. Né? Perfeito. Então, o nosso cérebro é dividido em várias áreas e todas as profissões, cada uma tem uma certa exigência, né? Então, se a pessoa não se adapta com aquilo, tá tudo normal, ela pode encarar outra profissão, fez uma faculdade, mas o cara que chegar no final da faculdade assim, dificilmente não trilha o caminho porque ele é muito promissor, né? Mesmo, por exemplo, é o Kelvin, né, que não quis, ele poderia ter seguido na área sem ser desenvolvedor, né? Se ele, por exemplo, ele ainda pode, na verdade, né? Pode. Ele tem o conhecimento teórico e um pouquinho de prática que ele teve na faculdade. Se ele ir lá e fazer uma especialização qualquer na área de gestão, ele pode vir a ser um PO, que é um Product Owner, que é o dono do produto, né? Que é o cara que especifica o que vai ser desenvolvido, né? Ele olha para o mercado, olha para dentro da empresa e diz assim, o que a empresa quer desenvolver? O que ela quer desenvolver um cubo, né? Eu sou o PO desse cubo, então vou descrever tudo que tem que ser feito para fazer isso aqui. Perfeito. Vou ter a experiência para descrever. E larga a demanda. E larga a demanda. E depois só controlar se o produto dele que ele descreveu está saindo. Perfeito. Não é técnico, precisa conhecer a área técnica, mas não é técnico, né? Mas está dentro do mercado. É muito mais administrativo, porque vai ter uma relação muito mais próxima da diretoria, do comercial, do cliente, para entender todas essas áreas aí e saber desenhar o produto e não desenhar, em vez de um cubo, desenhar um círculo, né? E aí gerenciar o que o cara está entregando lá, porque ele é o dono ele é PO, é Product Owner, eu sou o dono do produto. Então eu preciso que me entregue o produto que eu quero. Tem esse nicho também. Exatamente. Né? Então, tem nichos que são mais administrativos, entre aspas, e menos técnicos, né? Então, tem muitos, né? Inclusive, tem muito, né? Então, é uma questão de se enquadrar. Então, por mais que tu não goste da área de desenvolvimento, pode se enquadrar em outras áreas envolvidas no entorno, né? Para fazer também jus ao tempo que estudou, né? Exato. Né? É um investimento, mas é que nem assim, eu acho que tu vai ter oportunidade, mas é o caso da minha esposa, né? Minha esposa, ela tem, é um caso à parte, né? É outra história. É outra história. Vou trazer a Daphne aqui. Eu acho que sim, até vou dizer para ela vir. Isso. Ela fez letras, né? Fez mestrado de letras, ela então é mestre em letras, ela tem uma escola que ela dá aula, né? De redação, literatura, português, e ela tem outras sócias que dão outras áreas, né? Dão francês, inglês, então tem outras coisas. Principalmente para quem quer fazer vestibular de medicina. Isso. E ela sempre se experimentando, fez o vestibular de medicina, acabou passando. E está fazendo medicina. Sim, e quase se formando. E agora acabou de entrar no internato, já fez 4 anos de faculdade, está entrando no internato, maravilha. Falta 2 anos, vai se formar em medicina, mestre em letras. E se achou. Se achou? Se achou perfeitamente, se encaixou, adora a cirurgia, vai para o hospital de manhã cedo fazer estágio na cirurgia, nas ligas lá, ajuda em todas as cirurgias que ela pode estar envolvida. Claro que a gente tem a família, né, que a gente não pode esquecer, né? Mas em tudo que ela pode se envolver, ela se envolve lá no hospital quando convidam nas ligas de alguma cirurgia, etc. E se achou, adora a área de saúde. Que legal. E ela nem imaginava isso, né? Ou imaginava? Eu acho que não, cara. Eu acho que com o tempo de tanto estar envolvida ou próxima desse pessoal que tenta essa área, ela acabou criando um certo gosto por isso, né? E aí, quando ela passou, ela tomou a decisão,
tomamos a decisão, né? Porque ela chegou, ó, passei, vamos fazer o quê? Vamos fazer, eu quero fazer, não quero fazer. O que tu quer? Ah, vou fazer. Então tá. Então vamos lá. Apoiada. E se achou. Que legal, se encontrou. Se achou, depois de mestre, né? Em letras, fez concurso da prefeitura, passou no concurso da prefeitura, estava professora de escola, parará. Desistiu das escolas para ser empresária, né? Abrir a própria escola. E, de repente, ela submeteu a nota do Enem, que ela tirou 1000 e passou. Mas é aquela coisa, né? É a pessoa que também não fica estagnada, né? Não. Ela fica buscando. Agora é uma outra busca, né? Um outro até nível de busca, porque a complexidade da área médica, né? É muito maior. Então, ela vai se formar, mas ela tem ainda que fazer alguma especialização, né? Claro. São 6 anos de investimento de tempo e dinheiro. E ela já pensa em fazer alguma coisa? Ela iniciou pensando em psiquiatria, por causa da área das letras, né? Que ela tinha muito contato com pessoas, né? E conseguia fazer essa leitura. Mas durante o curso ela mudou, né? Mudou, eu não tenho certeza agora, ela falou em anestesia. É sempre bom, eu pergunto porque é sempre bom a gente ter conhecidos nessas áreas. Nessas áreas, né? É, claro que sim. Mas em breve ela pode te contar a história. Com certeza. Deixa pra ela contar, não pra mim. Daphne, um abraço pra ti, tá? E pras crianças lá. O Arthur, a Laura e a Elisa estão lá. E a Elisa. Já era pra estar dormindo há muito tempo, daí, segundo ela, eu não avisei as meninas que eu ia sair, e as meninas estavam enlouquecidas dentro da casa procurando eu. Cara, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu agradeço o convite. Uma honra muito grande te receber aqui. Mas para mim é uma honra poder conversar com você e deixar essa mensagem, né? De certa forma, para quem puder ouvir. Com certeza ajudou muito, cara. Ajudou muito. E tenho certeza que vai ver, cara. Muita gente a partir dessa entrevista, desse bate-papo, né? Eu não chamo de entrevista, bate-papo. Eu até lembro que você uma vez me ligou antes do Elvis fazer, né? A faculdade, tu me ligou, tô pensando em... O Elvis tá pensando em fazer, não sei se era você ou se era ele, é você, eu acho. Eu tava pensando em o Elvis fazer sistema de informação, o que tu acha? Isso. Eu disse, cara, é o futuro, né? Eu acho que ele só tende a se dar bem. Inclusive, ele, assim que estiver estudando, ele pode vir aqui, que vai ter emprego. Isso aí, tu falou mesmo. Daí, realmente fez e tá aí há 10 anos, acho. 10 anos já. Inclusive, ele foi para a Rassat, né? Para a empresa Rassat, e hoje está lá ainda 10 anos. Isso aí, abraço. Um abraço para ti. Valeu. E para toda a família. Igualmente. Valeu, gente. Um abraço.